dia, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês hoje como que ficou minha produção feita no Canva. Então, aqui eu coloquei o meu esboço com o posicionamento dos meus ícones, uma ideia aqui de Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, aqui terra, o rio cortando. Então eu pensei numa ideia como essa para minha capa de livro. Então eu fui lá no Canva e aqui eu vou mostrar o processo todinho para vocês. Como se trata de um aplicativo da web bastante versátil e nele a gente já tem essas possibilidades de várias imagens, alguns templates aqui já prontos, possui alguns elementos, tipografia já com textos prontos e tem todas essas possibilidades de colocar vários elementos bastante interessantes e ele é grátis. Então eu achei que essa poderia ser uma possibilidade para vocês estarem utilizando nas produções de vocês, principalmente aqueles que não possuem o software instalado, né? O Krita que a gente vai usar para fazer essas produções também de colagem digital. Aqui eu usei alguns tipos de papéis que aqui no próprio Canva a gente já nos possibilita. Eu coloquei aqui papel, mas só que em português você encontra poucas opções de papéis, de texturas. E eu encontrei a opção mais favorável porque eu quero em inglês. Então, qualquer coisa, você vai lá no Google Tradutor e traduz a palavra que você quer usar para poder você colocar aqui e ter mais possibilidades, mais itens. Então, esses itens que tem essa coroa, eles são pagos. Então, você já não usa só os que forem grátis, free. Tá? Então, a ideia era usar os papéis com as cores da bandeira de Rondônia, só que nem todas eu encontrei, então o que eu fiz? Esse aqui, por exemplo, era um marrom, se me falha a memória. Eu fui aqui em filtros, efeitos e fui ajustando. Ah tá, aqui ó, nessas opções aqui de cima você pode ajustar, pode recortar. E aí a gente tem essas possibilidades, tá? Filtros, efeitos, ajustes, você tem a possibilidade de ajustar o brilho, o contraste, as cores aqui, ó, você vai mudando, coloca as cores que você desejar. E aí você vai colocando da forma como você imaginou. Então, é um programa muito bom, só que tem suas limitações. E aí eu consegui colocar algumas texturas, eu fui testando alguns ícones. Eu coloquei aqui o oro de águas, então eu encontrei vários desenhos que vão me dar essa textura que é da própria água, né? Do rio. Então eu fui pesquisando e eu fui testando alguns elementos. Só que o que eu estava querendo mesmo era iconografias da cidade. Então o que eu fiz? Eu fui aqui no Google, selecionei algumas fotos, aquelas fotos que a gente seleciona que nós vamos usar. Deixa eu abrir aqui meu arquivo. Não, já sei, vamos aqui no próprio relatório. Essas fotos que a gente selecionou aqui, essas são as fotos que possivelmente nós vamos usar. Então eu peguei alguma delas, aqui não tem as 3 caixas d'água. Então eu fui lá no Google, procurei as 3 caixas d'água e eu utilizei o site Remove Background. Só que não tá aqui. Tá aqui. Remove Background, que é remover o plano de fundo. Então, para quem não tem os programas instalados no computador, esse aqui ele vai te dar essa possibilidade de remover o fundo para que você possa usar a imagem como um ícone, por exemplo. Então eu vou mostrar aqui
essa possibilidade. Deixa eu ver aqui. Peraí, Porto Velho. Pontos turísticos, vamos colocar aqui. Deixa eu ver o que seria interessante. Olha, vamos colocar aqui essa igrejinha. Vamos ver se a gente consegue uma coisa legal aqui. Eu vou salvar. Cadê? Salvar a imagem como. Aqui já são as imagens sem o background. Eu vou colocar aqui número 1 para poder localizá-la depois. Aí eu vou aqui remover, faço upload. Vou lá no upload e tá aqui, memorial, random. E aí automaticamente o programa ele vai fazer essa remoção. Vamos ver se vai ficar rentável. Ficou mais ou menos, né? Porque eu queria só a casinha, só a igreja. Aí o que eu faço? Eu vou aqui em editar. Eu vou em apagar. Deixa eu só carregar a imagem. Eu vou aqui em apagar. Eu tenho essa opção aqui de escolher o tamanho do pincel para poder apagar tudo que eu quero. Como eu falei, ele é muito útil, mas ele é limitado. No programa a gente tem a opção de usar a ferramenta de recorte, então ela é uma ferramenta muito mais precisa, olha. Aqui a gente vê muito, fica muito mal feito. Como eu vou fazer ícones, vou usar os ícones, então não tem problema. Fica tudo mais simplificado, porque eu vou diminuir essa imagem, ela vai ficar bem reduzida. É só para fim de demonstração e ela vai virar um ícone. Vou transformá-la num ícone. E aí você vai trabalhando a imagem toda, com toda a paciência do mundo, porque que bom que temos essa ferramenta. Né? É assim que a gente tem que ser, né? Agradecer mesmo por tudo. E aí você pode aumentar o pincel para diminuir um pouco mais o seu trabalho. Nessa parte toda aqui que você quer cortar. Olha, fica muito mal feito, então você tem que trabalhar. Você que trabalha com o mouse, a situação fica mais um pouco complicada. Eu perdi esse outro lado aqui, ó. Desse lado eu perdi, mas ele não vai aparecer tanto no ícone. Tá, então como eu vou diminuir, não tem problema porque não vai ter tanto destaque, eu vou diminuir essa imagem. Ela vai ficar bem reduzida quando eu diminuir. Pronto. Eu vou fazer o download, baixei a imagem. Ela vai jogar no meu computador aqui. Removido, isso. Olha, tá aqui ela. Eu vou jogar pra cá. Cadê a caneca? Calma aí que eu não tô conseguindo enxergar. Será que é aqui? Produção? Layout? Não, não é. Elementos visuais para composição. Cadê background removido? Tá aqui, imagem sem background. Eu jogo lá para pasta, imagem sem background para facilitar minha vida. E aí eu vou lá no Canva. Eu faço um upload. Device, que é onde está o meu dispositivo, imagem sem background. Vou escolher, ele vai aparecer aqui, fechando. E aí eu coloco ele para cá. E aqui eu vou ajustar, porque eu quero ele preto. Bem preto.
ficou mais ou menos, né? Não ficou do jeito que eu queria, não parece uma catedral de longe, mas para fins de demonstração tá ótimo. Para fins de demonstração tá ótimo. E aí vocês vão fazer isso nos ícones que vocês quiserem fazer, naquilo que vocês estão planejando para a estrutura de vocês, tá? Então, essa é uma possibilidade. E aí eu vou fazer o download das minhas páginas. Vou fazer o download apenas dessa última aqui para poder colocar no meu relatório como um exemplo. Isso aqui, tudo que eu estou fazendo aqui para vocês é só um exemplo. Então o Canva ele vai te dar essas infinitas possibilidades para você ter essa oportunidade de estar fazendo o seu trabalho. Então você tem muitas ferramentas, então você clica num elemento, você clica num texto, por exemplo, aqui é porque está bloqueado, ó, eu bloqueei aqui, para não ficar me atrapalhando, aí eu desbloqueei, por exemplo. Vai mexendo no programa, então tem muita coisa para ser usado, tá? Então quando você seleciona um elemento, você tem várias possibilidades que ele te dá aqui, ó. Tem transparência, posição, então eu bloqueio para ele não me atrapalhar. Então tem muitas possibilidades e aí você vai, olha aqui, ó. Cliquei no texto e eu vou selecionando a fonte. Tem que ser uma fonte, não tem a fonte que eu escolhi para colocar. Você faz um upload da fonte, tá? Upload da fonte e instala a fonte no próprio Canva. Só que aí você vai ter um prazo de 30 dias para usar. Então eu não faço isso. Aí você procura, porque tem que criar uma conta aqui. Então tem uma conta que você tem que criar no início. E aí eu procuro uma mais parecida com aquelas que eu selecionei, tá? Então eu coloco essa foto lá no meu relatório para poder já estar indicando que eu já finalizei essa primeira parte da minha atividade. Uso aqui a tabela para ficar organizado e eu coloco aqui a minha primeira produção, que é uma capa de livro, tá? Um exemplo. Capa de livro. Elaborada no Canva, tá? E aí você pode estar colocando isso aí para indicar onde foi que você elaborou. Coloca tudo transparente, isso aqui pode ficar assim. E aí eu tenho a minha primeira produção.